Que surto! Alexandre de Moraes e o STF tiveram uma crise histérica e entraram em surto total depois que eles descobriram que o presidente Bolsonaro se encontrou com o Pedro Vaca, o relator da OEA que veio investigar a censura aqui no Brasil. Olha, gente, eu fiquei em choque lendo essa notícia, porque era difícil de acreditar no que o jornalista escreveu. Pessoal, vocês viram aí Deltan Dallagnol falando de uma notícia que o STF teria surtado, teria deixado inclusive o Moraes aí bem desconfortável por conta das denúncias que foram feitas por Bolsonaro. Mas que notícia é essa? Eu vou trazer com detalhes para vocês a partir de agora, vou explicar o que aconteceu e a gente vai desmembrar esse caso. Então já sabe, curte, comenta, compartilha esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E sem enrolação nenhuma, já vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Antes da gente descobrir aí qual foi a reação do STF, a gente precisa então fazer um contexto aqui, que é com essa notícia. Alguns dias antes da visita da delegação da OEA, que para quem não sabe aí é a Organização dos Estados Americanos, que vieram justamente para o Brasil fazer um relatório de como está funcionando a liberdade de expressão por aqui. Pois é, gente, o Moraes ele acabou desbloqueando perfis nas redes sociais. Inclusive, não só perfis, ele desbloqueou, por exemplo, a conta do Monark, aquele podcaster que está exilado nos Estados Unidos. E isso chamou muito a atenção de todos. Por quê? Seria um efeito Trump? E aí, muitos, na verdade, linkaram aí com a visita do Pedro Vaca Villarreal, que é este cidadão à esquerda na foto aí com o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e ao lado deles o ministro Moraes. E aí eu vou trazer a notícia para vocês que diz o seguinte, ó: nos dias que antecederam a visita da delegação da OEA ao STF para tratar de liberdade de expressão, o ministro Moraes assinou pelo menos 10 decisões desbloqueando dezenas de perfis de usuários em diferentes redes sociais. Na corte, os atos foram vistos como uma preparação de Moraes para receber os observadores internacionais. Ao liberar os perfis, o ministro ponderou que, no atual momento, ou seja, aspas aí, né, gente, da investigação, não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais. Olha só, gente. A gente teve que esperar aí a visita de uma organização que visa fazer um relatório de liberdade de expressão para que então viesse aí essa decisão do ministro dizendo que no atual momento da investigação não há necessidade de manter os perfis bloqueados, né? Olha isso. Bastando a exclusão dos conteúdos que propagavam, abre aspas, grave e ilícita desinformação e discurso de ódio e atentavam contra as instituições e poderes de Estado, além de intimar as plataformas a apagar posts e detalhar conteúdos preservados. O ministro fixou uma multa de R$20 mil diárias, então, em caso de novas postagens. E aí, gente, teve a visita aí do relator, que por primeiro, e muitas pessoas acabaram criticando isso, né? Ah, mas como assim? Ele foi primeiro no STF, não ouviu primeiro aí, digamos, as vítimas, aquelas pessoas que estão aí acusando, né, o STF. O que acontece, gente? O Marcel Van Hatten, ele deu uma entrevista sobre isso, inclusive, né, dizendo que isso foi bom. Por quê? Quando o relator da OEA esteve primeiro no STF, ouviu tudo do STF. E aí depois ele foi para as pessoas, deputados, pessoas civis comuns que fizeram algumas denúncias. Então o STF, entre aspas, não teria como contrapor o relator, entende? Então ficou essa do tipo, o STF, né, fez aí a parte dele, dando o relatório dele de tudo, e as pessoas depois fizeram as denúncias. Imagina se fosse ao contrário, as pessoas denunciando e depois o STF meio que ia contrapor alguma coisa aí, né, que o relator falaria para eles. Enfim, acontece então que saiu essa notícia que chamou muita atenção de todo mundo. Feita no jornal Metrópolis, STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. Ex-presidente Bolsonaro recebeu a comitiva da OEA e denunciou supostas irregularidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministros do STF reagiram nos bastidores. Olha só, gente, isso é informação vazada aqui pelo jornal, tá? Reagiram nos bastidores às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes feita pelo ex-presidente do PL à OEA.
Conforme noticiou o Metrópolis na coluna Paulo Capelli, Bolsonaro denunciou as supostas irregularidades cometidas por Moraes durante o encontro com a comitiva nesta quinta-feira, dia 13, ou seja, alguns dias atrás aí, gente, lá em Brasília. Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes teria ajustado depoimentos praticando pescaria probatória e prendido suspeitos sem que haja denúncia formalizada. O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política. A notícia foi muito mal... Olha o bastidor, gente, prestem atenção nesse detalhe. A notícia foi muito mal recebida por Moraes e por outros ministros do STF. Segundo apurou a coluna, o próprio Moraes fez chegar a defesa de Bolsonaro, que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Olha só com atenção o que acabamos de ler aqui, gente. Que o Moraes fez chegar a informação até a defesa do Bolsonaro, dizendo que ele não gostou nada das denúncias que o Bolsonaro fez contra ele. Olha isso, gente, que coisa surreal. Além disso, aliados de Bolsonaro também criticaram. A comitiva, ela se encontrou com alguns aliados, então, inclusive advogados ligados ao Bolsonaro. A avaliação é que os ataques a Moraes neste momento só atrapalham o ex-presidente na esfera jurídica. Como noticiou a coluna mais cedo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deverá denunciar Bolsonaro nos próximos dias em alguns inquéritos nos quais o ex-presidente foi indicado pela PF. Na avaliação do entorno político de Bolsonaro, o ex-presidente deveria ter deixado apenas seus aliados denunciarem Moraes para o EA, sem se envolver pessoalmente na articulação. O encontro de Bolsonaro com Pedro Vaca foi intermediado pelo advogado Paulo Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-presidente nos principais processos dos quais ex-mandatário é alvo no Supremo. Gente, a pergunta que eu faço para vocês, tá? Bolsonaro tá incomodado aí com o Moraes, enfim. Vocês acham que ele não deveria ter, então, feito a denúncia com medo de uma suposta retaliação aí do STF? Para vocês terem uma ideia, tá? A coluna que teve acesso que os ministros e o próprio Moraes fez chegar na defesa do Bolsonaro, que não gostou nada dessa denúncia feita. Como assim, gente? Cara, que negócio bizarro isso aqui, tá? Olha, isso aqui vai dar muito, mas muito pano para manga. A gente precisa acompanhar qual vai ser esse desfecho do relatório, porque o Pedro Vaca fez visita, inclusive para a esquerda, tá? Teve um pessoal da esquerda que se reuniu com ele, ali o Rogério Correia, a Jandira Fegali, teve uma galerinha aí da esquerda, extrema esquerda, o pastor Henrique Vieira do PSOL, que foram lá denunciar a extrema direita. A gente vai ter que analisar. O que se sabe nos bastidores é que o Pedro Vaca ficou bem impressionado com tudo que ele viu. Isso aí são palavras de deputados da direita, Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer, Bia Kicis, que ele ficou impressionado com o que viu. E agora, gente, o que vai acontecer? Esse relatório chegando no Trump. Bom, quais serão as medidas? Eu vou acompanhar, vou trazer no detalhe para vocês. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo. Fica ligadinho que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.